Oi, gente, começa agora o Boletim Corona desta sexta-feira, dia 12 de junho. Vamos ao giro de notícias. No Brasil, em pouco mais de um mês, o número de mortes por causa do novo coronavírus pulou de 10 mil para 40 mil. Só o Sudeste representa quase metade deste total. Na região, São Paulo e Rio de Janeiro ocupam a primeira e segunda posição em número de óbitos e de casos confirmados. Em meio à tendência de alta da curva de contágio da Covid-19, os dois estados seguem com a flexibilização da quarentena. No entanto, a crescente contagem de vítimas do coronavírus acende a luz vermelha de alerta para o avanço da doença no país. Em 3 meses de pandemia, já ultrapassamos a marca de 800 mil infectados. No enfrentamento do novo coronavírus, um dos caminhos é a solidariedade. Mundo afora, ações de empresas, entidades, instituições somam-se às inúmeras iniciativas pessoais de ajuda para conter os efeitos da pandemia. Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social acabam ficando mais expostos aos riscos do contágio pelas dificuldades de acesso aos serviços básicos. Nesse contexto de desigualdade social, é um desafio constante manter as medidas preventivas de higienização, em especial das mãos, e dar continuidade ao isolamento social, por questões de sobrevivência financeira. Por isso, seja pela distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal ou oferta do próprio tempo para apoio psicológico, o que tem feito a diferença é a empatia, ou seja, o sentimento de se colocar no lugar do outro. No panorama mundial, mais de 7 milhões de pessoas testaram positivo para a Covid-19. Só nos Estados Unidos são 2 milhões de casos confirmados. Por lá, pelo menos 20 estados declararam aumento do número de infecções. No mundo, aqueles que não resistiram ao vírus somam mais de 400 mil. Porém, na Europa, os países que vivem a desaceleração da transmissão do vírus já podem suspender as restrições de circulação no início da próxima semana. É o caso da Alemanha, da França e da Bélgica. De acordo com o Centro Europeu de Controle de Doenças, a União Europeia registrou menos de 100 novas infecções para cada 100 mil habitantes, com exceção de apenas algumas regiões. Por causa disso, estimula a reabertura das fronteiras. No entanto, no Reino Unido, as restrições de isolamento social estão aumentando. No início do mês, um novo decreto causou muita polêmica por lá. Uma das regras proíbe o encontro em locais fechados de 2 pessoas que não morem na mesma casa. Apenas são permitidas reuniões ao ar livre, em grupos de até 6 pessoas, respeitando o distanciamento físico. A proibição gerou muita comoção nas redes sociais. De qualquer forma, a medida visa conter a propagação do vírus. Não há como negar que a pandemia mudou o nosso modo de vida. Para o vírus, não importa a idade, classe social, raça, sexo ou orientação política. Qualquer um pode ser a próxima vítima. E mais, ao contrair da doença, não há como saber se será apenas mais um caso assintomático ou se haverá evolução para a forma branda ou grave. Então, o melhor remédio ainda é a prevenção. E por causa do novo coronavírus, até o amor se reinventou e anda se reinventando cada vez mais. Nesse Dia dos Namorados, muitas declarações apaixonadas serão intermediadas pela tecnologia. A regra é clara: amor no ar e cada um na sua casa. Já para aqueles que moram juntos, a comemoração está o quê? Liberada. Nesse contexto de pandemia e isolamento social, como tem sido namorar? Se relacionar, buscar por um parceiro ou uma parceira e sem burlar as medidas preventivas de distanciamento. Como andam os relacionamentos amorosos? Será que dá para reaprender a namorar? Sobre isso, a gente conversa com o psicoterapeuta, psiquiatra e escritor Dr. Luiz Kuchinir. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo.
Obrigado, Neide. Muito obrigado vocês todos terem me convidado para esse dia, né? Um dia tão cheiroso, colorido, iluminado, o Dia dos Namorados, né? Pois é, né? Trazer um pouco de suspiro, né? Um pouco de amor para esse momento tão difícil, né? Como tem sido namorar na pandemia? É muito importante saber namorar em pandemia, né? A gente pode olhar para todos os filmes e ler as novelas, os romances, ou ter aprendido a namorar de várias maneiras, mas desse jeito, namorar numa pandemia, nesse isolamento, ele pode acabar ou provocando enormes aproximações, como ele pode também provocar rompimento, se a gente precisa tomar cuidado. Né? E aí, como é que tem feito, né? Como é que as relações têm que se mantido ou elas têm se modificado por conta da falta de contato? Então, sabe que existem relacionamentos que estavam indo num eu vou para lá, ela vem para cá, ou a gente vai só para lá, a gente só fica junto quando está viajando. Em outros relacionamentos onde cada um mora mesmo na sua casa e esses relacionamentos acabaram virando como se fossem até casamentos, né? Relacionamentos longos. E tem aqueles outros que são muito interessantes quando a gente vai examinar, que são quase que uns casamentos compulsórios, onde as pessoas estavam podendo ter essa liberdade de distância, o movimento, o ritmo, era muitas vezes muito controlado na cabeça de cada um. É só final de semana, ou, não, dorme 2 ou 3 vezes juntos, e controlado mesmo. Aqui surge a pandemia e diz, olha, vocês vão ter que resolver, ou vão estar juntos o tempo todo, muda um para casa do outro, ou não vai dar essa movimentação toda, seja porque acaba percorrendo um caminho que pode trazer contaminação, não é recomendado mesmo que as pessoas façam essas transferências de ambiente de uma maneira constante, se não é profundamente necessária. Não que o amor não seja necessário, mas que elas tenham essa possibilidade de se resguardar. Uhum. Então, vão morar juntos. Então, o que era um namoro controlável, em termos de convívio, eles estão morando juntos. Né? E o que já moram juntos, os casados? Como ficam as trocas, o diálogo? Esses casados, né, eles intensificaram o casamento, vamos dizer assim, né? Então, estar casado, o casamento, como ele era constituído, era, bom, você vai trabalhar fora, os dois vão trabalhar fora, a gente se vê de manhã, volta, à noite vai se ver, final de semana sim, ou cada um vai fazer a sua atividade também, fora, sozinho. E outra é que o casamento, a relação de casamento, muitas vezes, mas muitas, ela é sustentada pelas viagens, pelos restaurantes, até pelas festas, né? E etc. Então, quando isso tudo tudo fica concentrado aqui dentro, né? Além de concentrado dentro de cada um, porque cada um está concentrado nas próprias necessidades, desejos, interesses. Quando isso aí fica concentrado um com o outro, claro que cada um pode se trancar num quarto se tiver que vão conseguir o distanciamento, mas de qualquer forma
o contato, ele está se dando muito intensamente, não tem folga, né? E aí, essas folgas nem fora e nem dentro um com o outro. E aí, a gente também tem aquela questão, né, da DR, da discussão, né? É o momento de, vamos lá, vamos conversar, ou é o momento de, vamos deixar a poeira baixar, né? Deixar a coisa passar? Como é que fica isso? Eu sempre falo, DR é discutir a relação, né? Isso. Discussão é nome feio. Quer dizer, se começou discutindo... Já é um conflito, né? Então, tudo bem. Essa troca sobre a relação, ela tem que ser medida como tudo na vida, com um equilíbrio. Quer dizer, ela tem que ser na medida do respeito ao outro, de querer, de poder, de estar disponível para, né? E do respeito ao outro, de necessitar, de buscar e querer se aproximar. Então, aí eu aceito a palavra DR, mas a DR que visa a construção da intimidade, essa é a DR que é saudável, dentro desses parâmetros onde a intimidade não vire um confessionário, a intimidade não vire a chance de alguém saber do outro para depois acusá-lo de alguma coisa, ou a DR sirva só da porta de entrada para um agredir o outro. Aí, isto que eu estava mostrando da intimidade, claro que ela não vai ser muito desenvolvida aí, né? E para quem está solteiro, né, como é que faz para paquerar? O senhor, né, traz essa questão da gente reaprender a namorar. Tem até a participação aqui da Patrícia, né, que está acompanhando a gente em casa. Ela fala, muita gente vai furar a quarentena. O que o senhor acha? Olha, começar um namoro, quem não está namorando, quem vai começar um namoro, procurar alguém que tem a ver com ela, tem toda essa vivência que o mundo está cheio desses aplicativos que as pessoas se inscrevem e vão procurando pontos em comum. Claro que com o isolamento não vai ter aquele primeiro encontro, então vamos nos ver, né? Mas, como é muito importante esse contato com o mundo exterior, e é muito importante a gente estar desenvolvendo a nossa possibilidade de amor, né? Então, essa condição de estar solteiro e poder pesquisar, e olhar, se mobilizar, se interessar por alguém que possa estar aí no mundo, já está fazendo um bem para a pessoa, né? Porque ela não está apagada nessa sensação, bom, eu estou isolada e nem amor eu posso sentir, né? E aí, nesse caso, doutor, quem sente mais falta desse contato físico? Há evidência se é o homem ou a mulher? Acho que não... Para eu falar do ponto de vista, seja médico, seja psicoterapeuta, né? Não dá para a gente dizer que é muito mais pessoas que precisam do contato físico e outras que precisam estar com a outra pessoa muito mais a um nível sensorial, seja visual, auditivo, e poder estar sentindo isso o quanto precisa. Tem muita gente que está precisando muito disso, por isso que às vezes eu até insisto, olha, em vez de escrever a mensagem lá pelo WhatsApp, faz um call, faz um áudio e melhor ainda, faz um vídeo, pelo menos vai ver o outro, vai ver como o outro está vestido, como está falando, ou sem roupa, não importa. Mas que esse contato, às vezes, ele é muito mais completo quando a gente está podendo usar mais recursos sensoriais do que
somente isso que eu falei, ficar buscando e mandando mensagem. E quanto a isso que o senhor falou, né, da gente se mostrar, olhar, pegar pelo uma videochamada, o Rodrigo, que está acompanhando a gente aqui também, né, ele quer saber, é importante criar rituais para comemorações, como no dia de hoje? Né? Para nós românticos Para quem não acha que não tem nada a ver, acha que tem muitas vezes falam é comercial, claro, pode ter o comercial aí. Na verdade, a gente está acostumado a essa troca muitas vezes ser feita por algo material, né? Seja material mesmo, que se pega na mão, seja uma viagem, seja alguma coisa que se constitui fora da gente. O mais importante é que as pessoas elas reconheçam essa possibilidade que elas têm de amar, de receber amor, de oferecer. Esse transitar pelo relacionamento, que este namoro vai acontecer quando ainda estão não oficializados como casados, mas que esse namoro tem que estar nos casamentos também, né? Porque todo relacionamento que ele se transforma numa agenda, ele vai perdendo a configuração do que seria namorar, do que seria sentir e do que seria construir uma vida de sentimentos, emoções com uma outra pessoa. E isso que o senhor está falando aqui me parece que vai muito ao encontro do que a Alice, né, comentou aqui com a gente. Ela fala o seguinte, uma pequena furadinha, né, da quarentena, se as duas pessoas estão em isolamento, não pode ser melhor para preservar a saúde mental do que ficar só no vídeo? Aí está aquilo que nós médicos estamos vivendo de um jeito muito mais grave, claro, né? Que é assim, quem que vai para o respirador? É o mais novo ou o mais velho? Tem mais doença? Claro que não tem essa gravidade, não tem. O sair para jantar na casa de um ou de outro, ou fazer isso tudo via web, vai depender muito dessas condições de cada um. Não é nesse nível de gravidade que eu apontei, mas eu fiz questão de apontar, porque a partir de e a partir dessa outra posição, né, de que, pode tudo, então não vale nada, isso aí que estão falando é tudo bobagem. A gente acaba relegando, né, para um plano de desacreditar o que seria a orientação que todos nós da saúde estamos dando, né? Então, agora, é importante imaginar, né, Neide, você já imaginou se nesse trânsito um dos dois se contamina? Como é que vai ficar essa relação? Esse risco tem que ser bem avaliado. Espera o Dia dos Namorados, né? Mas o mais importante do Dia dos Namorados, sabe o que é? Isso. Se tiver o jantar, não é para convidar a sogra e nem o melhor amigo. É para os dois. Namorar é o desenvolver a intimidade entre duas pessoas. Para esse projeto dar certo. Todo mundo quer que esse projeto dê certo. Todo mundo não, esses dois, né? Então é para isso. Para isso que a gente namora, para ficar cada vez mais perto, para cada vez poder conhecer mais o outro, respeitando que o outro é o outro e a gente é a gente. Mas a gente está construindo uma história de amor. Maravilha. É o nosso propósito de estar aqui na vida, né? O que nos torna humanos, digamos assim, né? Esse exercício de amar, né? Muito obrigada por compartilhar com a gente essas informações nesse dia, como o senhor falou, cheiroso. Muito obrigada. Felicidades para todo mundo, viu? Para todos nós. Até a próxima. E você fique com a gente, acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no canal Saúde
ou nas nossas plataformas digitais. A gente se encontra na segunda-feira, às 3 da tarde, no canal Saúde Oficial do YouTube e às 7h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.